Olá, pessoal. Hoje é quarta-feira, 20 de agosto de 2025, e nosso amigo Andrei Martyanov está de volta conosco. Bem-vindo de volta, Andrei. Muito prazer. Vamos começar e falar sobre a reunião entre os europeus e Donald Trump. Como você compara? Vamos colocar desta forma. Como você compara a reunião entre Trump e Putin com a reunião entre os europeus e Donald Trump? Bem, um bando de estudantes entrou na sala do diretor. É basicamente isso. Quero dizer, você não pode comparar isso. São categorias de peso absolutamente diferentes. Então você tem um monte de chihuahuas, sabe? Correndo para a perna do, sei lá, mestre tigre ou mestre bulldog. E é isso. Não há nada para comparar. É simplesmente assim. E é um circo. É um circo midiático. É tudo patético. Mas sim, o Ocidente é metaconsciente, e excepcionalização e vergonha há um tempo. Então está aí. Amém. E a Europa foi mostrada ao seu devido lugar. E nós conhecemos esse lugar. Andrei, olhando para isso, acho que o principal ponto na Ucrânia seria como o Ocidente, todos juntos, os Estados Unidos, os europeus, junto com os ucranianos, como eles podem, de alguma forma, mudar o jogo a seu favor. Há algo que os ucranianos possam fazer militarmente para alcançar algum resultado? Acho que vamos simplificar a questão. Como você compara a OTAN antes do início do conflito e na situação atual? Porque você vê os europeus indo aos Estados Unidos pedir garantias de segurança enquanto tentam comprar novas armas dos Estados Unidos. Porque na cabeça deles, tudo gira em torno da Ucrânia. Na minha opinião, trata-se de manter os Estados Unidos na Europa. Como você vê o estado atual da OTAN? E quando você observa esse tipo de relação, essa situação inacreditável, você vê líderes europeus sentados à mesa durante a reunião entre Trump e os europeus, e, de alguma forma, não sei como as pessoas na Europa se sentem em relação a isso. Como você se sente em relação a isso? Como você vê a situação com a OTAN? Pois é, quem se importa com o que as pessoas na Europa pensam sobre qualquer coisa? A Rússia acabou com a Europa. Já era. A única coisa que importa para a Rússia é sua segurança. Se amanhã os europeus virarem canibais e começarem a se devorar, que se danem. Que aproveitem o que quiseram. Como Lavrov basicamente esclareceu e descreveu tudo isso ontem como conversa de criança. É isso que essas pessoas são. E ninguém se importa com o que eles pensam. Ninguém se importa com garantias de segurança, porque os russos têm dito isso o tempo todo, inclusive ontem de novo, uma declaração do Lavrov, que não estamos nisso por territórios. Não nos importamos com territórios. Estamos lá pela segurança russa. Isso teve tudo a ver com a expansão da OTAN. E agora esses cretinos querem fazer o quê? A segurança da Europa, supostamente, que se enganou o tempo todo. Eles sempre mentem. Não há pessoas de honra, integridade ou sequer competência em seus governos. Eles acham, por algum motivo, que essas hordas russas, sub-humanos russos, vão invadir a Europa e conseguir o quê? Aquela ilha patética que, como Dostoiévski já basicamente definiu no final do século XIX, não passa de um museu, um cemitério guarda-flor. É isso que ela é. E nesse caso, eles podem pedir aos Estados Unidos o que quiserem. A OTAN é um tigre de papel. Os Estados Unidos também são, em termos de forças terrestres. Certamente não é um tigre de papel, em termos de nome, apesar de enfrentar muitos problemas e obsolescência. Os Estados Unidos não podem lutar contra a Rússia, para começar. As pessoas precisam se perguntar, como poderia acontecer uma guerra entre a Rússia e os Estados Unidos se isso realmente chegasse a acontecer? Elas não conseguirão responder essa pergunta porque não haverá guerra. Os Estados Unidos vão escalar imediatamente, mesmo sem, porque as forças pré-desenvolvidas serão aniquiladas. E isso vai escalar até o limiar nuclear.
É isso. Os Estados Unidos só podem lutar. Bem, não é lutar, é atacar. É isso. Depois disso, os Estados Unidos deixam de existir. A maior parte do mundo deixa de existir. Então, nesse caso, não importa o que os europeus querem, o que dizem, o que sentem, ninguém se importa, exceto por isso. Você sabe o que é? Sodoma e Gomorra, que é a Europa. E que morram. É simples assim. Foram eles que elegeram esse lixo humano, sabe? E estavam satisfeitos enquanto tinham assistência social, enquanto havia algum desenvolvimento econômico. Agora chegou a hora do acerto de contas. É hora de pagar as contas, sabe? E eles vão pagar. E já estão pagando. E eu já declarei isso publicamente há muitos anos. Não é como se Martinoff ou outra pessoa tivesse tirado alguma ideia do nada e começado a exibi-la para todo mundo. Não, a Europa vai ficar pobre. Já está ficando pobre. É inevitável, sabe? Então o que posso dizer é o jeito europeu, que eles lidem com isso. Mas militarmente a OTAN é um tigre de papel. Eles não têm, estou afirmando isso publicamente. Falamos sobre isso tantas vezes. Já disse isso tantas vezes no seu programa também, que tecnologicamente eles estão atrasados. Quero dizer, em termos de guerra do século XXI, eles simplesmente não estão nem no mesmo nível. Então que aproveitem. Você acha que ele é tão reconhecido pelo Trump? Não. Trump ele é absolutamente ignorante em questões críticas de estratégia de guerra moderna e coisas desse tipo. Ele é um showman. E ele é um vigarista do mercado imobiliário de Nova York. É isso que ele é. E ele trouxe isso basicamente a psicologia, se você quiser, o modus operandi, para o que ele acha que é uma grande, sabe, admirável diplomacia. Não é. É tudo coisa de jardim de infância. Sabe, ele foi calculado, por assim dizer, e analisado por psicólogos russos de forma extremamente eficiente. Quero dizer, não é segredo. Todo mundo sabe quem ele é. Então, por causa disso, os russos sabem o que são os Estados Unidos. Os russos sabem o que é a Europa. É por isso que os russos há muito tempo entraram no que se chama de ciclo ODA, do Ocidente Combinado. Observar, orientar, decidir, agir. Esse famoso ciclo do Coronel Boyd. Por assim dizer, uma vez que você está dentro desse ciclo, basicamente sabe tudo o que seu inimigo vai fazer. E é assim que a vitória é alcançada. Os Estados Unidos e a OTAN foram derrotados. É simples assim. Se os Estados Unidos não querem aceitar isso, quem se importa? A realidade é essa. É como a gravidade. Você não pode lutar contra ela. Não importa o que aconteça. Eu posso imaginar que sou o Superman, que posso voar. Mas na minha condição atual, provavelmente pularia uns 25 centímetros do chão. Isso não faz de mim um homem voador. Então é a mesma coisa aqui. A realidade, bem, é a realidade, certo? É isso que é. É quando você não pode mais refutá-la. E os Estados Unidos se arruinaram por causa disso. A Europa também. É isso aí. Como a Rússia responderia a esse vídeo, Andrei? Donald Trump estava na Fox News falando sobre as consequências da reunião que teve com os europeus. Você conseguiu as proteções do artigo 5 para a Ucrânia. Então eles não vão fazer parte da OTAN, mas ainda assim você garantiu para eles as mesmas proteções. Então eles não vão fazer parte da OTAN, mas temos as nações europeias e elas vão assumir a dianteira, e algumas delas, França e Alemanha, algumas o Reino Unido, eles querem ter tropas em solo. Sinceramente, não acho que isso vá ser um problema. Acho que o Putin está cansado disso. Acho que todos estão cansados disso. Mas nunca se sabe. Vamos descobrir sobre o presidente Putin nas próximas semanas, isso eu posso te dizer. E vamos ver como tudo se desenrola. Como você imagina que a Rússia responderia a esse tipo de discurso por parte do presidente? Novamente, como já afirmei, não há um único homem no governo Trump que entenda, exceto talvez algumas pessoas no Pentágono, talvez alguns na CIA. Considerando o baixo nível profissional da CIA, talvez haja alguns que compreendam e tentem obter informações reais.
Mas Trump não entende do que está falando. Ele é um garoto. Bem, ele é uma criança conversando com o sujeito. Novamente, muitos nem sequer vão entender o que é o Instituto da Bandeira Vermelha, que agora é a Academia do Vício de Inteligência Exterior da Rússia, da qual o Sr. Putin é formado, junto com a Escola Superior da KGB. Além disso, ele é um advogado muito competente. E ele foi diretor do FSB. Então, profissionalmente, Trump é como uma criança brincando na caixa de areia, tentando negociar com um lutador de MMA de 30 anos no auge da forma. E sim, ele basicamente faz o que Trump faz, fala muita besteira. É isso. Mas, de novo, ele é um narcisista, o que beira, sabe, um transtorno de personalidade, provavelmente chegando a um problema psiquiátrico. Então ele precisa constantemente se sentir e se reafirmar, e se confirmar como estando no comando. Mas ele não tá. Ele é o líder que, na verdade, precipitou, em grande parte, essa situação, e os Estados Unidos perderam. Ponto final. Simples assim. Os Estados Unidos, de novo, os russos não levam mais os Estados Unidos a sério como uma potência continental. Isso já foi provado. Sabemos, Andrei, o que foi discutido durante a reunião entre os dois presidentes. Porque o lado russo, antes de ir para a reunião, disse que havia uma proposta dos Estados Unidos que, de alguma forma, era aceitável para os russos. Mas não sabemos o que aconteceu. Qual era a proposta? Qual era o acordo que eles estabeleceram? Com certeza. Esse é exatamente o ponto. O que temos aqui são apenas especulações. É para isso que esses meios de comunicação existem. Novamente, não preciso me repetir. E deixa eu te dizer, você provavelmente não vai colocar isso, mas tudo bem. Coloque essa definição do que é a mídia feita pelo Hunter Thompson em Medo e Delírio em Las Vegas. É uma ótima definição do que essas pessoas são. Nos Estados Unidos, eles perderam a capacidade de governar há muito tempo, provavelmente há uns 20 anos. E, portanto, os Estados Unidos nem são mais um país soberano, para todos os efeitos práticos. Basicamente, são comandados por Israel, em termos de política externa. E quando você olha, eles precisam do circo. Vamos lá, tem uns perdedores no Washington Post, no New York Times ou na CNN. Eles não são ninguém. Não têm nenhuma habilidade além de juntar algumas palavras. Eles não têm habilidades empregáveis, sabe? Então, o que você espera deles? Eles precisam de uma história, então inventam uma. Mas a realidade é que, ontem o Sr. Lavrov novamente afirmou a mesma coisa que os russos vêm dizendo há, com licença, há o quê? 3 anos e meio. Então, se eles não entendem, não entendem. Quero dizer, isso significa o quê? Eles são mortais. E, em grande parte, isso é verdade. A maioria da mídia ao redor do mundo é mortal, sabe, por definição. São pessoas sem habilidades, sem compreensão de nada, que é o mundo complexo do século XXI. Mas nos Estados Unidos, e no Ocidente em geral, é especial. São cabeças falantes, bem, autômatos, basicamente. Sem integridade, sem honra, sem humanidade neles. Então eles só falam besteira e não assumem nenhuma responsabilidade por isso. Acho que a principal questão discutida entre os europeus e Donald Trump foram as garantias de segurança para a Ucrânia. O que mais eles queriam dos Estados Unidos, na sua opinião? Eles querem a derrota da Rússia, mas porque eles são o que são, e já passamos por isso antes também. Não se esqueça disso. Macron é um imbecil. Ele é um caixa de banco que é casado, ou seja lá o que for, com aquilo lá. Então você tem que olhar para isso e coçar qualquer político alemão, oficiais da Wehrmacht e nazistas ali. A Europa acabou. Literalmente tem degenerados no comando agora. E as elites deles são degeneradas. Então eles podem querer o que quiserem. Não vai acontecer. O fato é que, quando o Times de Londres, cerca de uma semana atrás, admitiu, meu Deus, não temos nada, é claro que não tem. Eu venho escrevendo livros sobre isso. Olhe para a França. Não é um exército. É patético. De qualquer forma, olhe para a Bundeswehr.
Nem chega a ser forças armadas no sentido normal da palavra. O único exército que a OTAN tem é o dos Estados Unidos, que de novo tem a estrutura organizacional e de equipamentos, o TOE, e conceitos operacionais de 1990. E sim, é uma força expedicionária projetada para esmagar algum buraco de terceiro mundo. E só isso. É como, sabe, quando você pega uma enguia escorregadia nas mãos. Você até segura, mas ela ainda tenta escapar. Mas é isso, é o controle, é a realidade que basicamente dita tudo. E é só assim mesmo, quer dizer, nunca foi diferente. Eu realmente quero ver quanto tempo vai levar para Donald Trump, de alguma forma, confessar, em vez de se gabar, de como os Estados Unidos são fortes e poderosos. Você nunca verá isso vindo dele. Esse homem realmente não tem honra, ou, sabe, aquelas qualidades que são exigidas de pessoas que ocupam esse tipo de cargo. Mas se você pegar basicamente a maioria dessas pessoas que vieram depois de George W. Bush, o pai, que tinha uma equipe excelente de segurança nacional, não a melhor, mas excelente em relação ao que havia, Clinton W. Bush, o Dubia, sabe, e o governo Obama. Essas pessoas não têm honra. Eles só mentem, trapaceiam, roubam. É isso que eles fazem. É a degeneração inevitável das elites ocidentais em geral. Isso é o que acontece quando suas civilizações entram em colapso. Então sim, todos eles estão envolvidos em todo tipo de atividade bizarra, desde pedofilia até coisas sexuais e o que mais você imaginar. A maioria deles está corrompida. Então eu espero que o Trump vá confessar alguma coisa. Vamos lá. Quer dizer, o cara acha que controla o universo. Vamos lá. O que você espera? Então ele provavelmente vai ficar lá sentado, sabe, dizendo eu não vou votar. Mas ainda assim vai dizer, ah não, tá tudo bem, tá bom. Sabe, porque é assim que ele é. Você não pode mudar isso. Ele tem 77 anos, certo? Acho que 77, se não 78 em breve. E ele não pode mudar tudo. A política americana não é mais sobre governar. É sobre espetáculo e sobre quem fica rico, vendendo a si mesmo para a esquerda e para a direita. E é por isso que eu sempre digo que, bem, nos últimos 10 anos, os Estados Unidos se tornaram ingovernáveis. Então é tudo um show político, sem nenhuma substância. Você acha que esse tipo de pânico que vimos entre os líderes europeus, junto com Zelensky, foi por causa da forma como aconteceu a reunião entre os dois presidentes, Putin e Trump? Ou por causa do conteúdo dessa reunião? Quero dizer, ambos. Ambos. E novamente, não se esqueça, eles ainda têm algumas pessoas, que se não por si mesmas, porque, por exemplo, os militares europeus, o nível profissional deles é extremamente baixo. O corpo de oficiais deles, o exército deles, quero dizer, é patético o quão baixo é o nível. Mas alguém liga para o Pentágono, alguém liga para a CIA, e algumas pessoas do M6 que têm diploma em sociologia, que não saberiam absolutamente nada do que está acontecendo, mas mesmo assim, recebem a ligação para a CIA ou o Pentágono e dizem, galera, isso é ruim, ok? E eles realmente trocam informações. Não se engane, é Five Eyes e tudo mais. E eles dizem, ah, está ruim. E hoje sabemos os números, eles foram hackeados, e bem, eles corroboraram os números do Doug McGregor, que obviamente ele conseguiu do Pentágono. Bem, há uma pequena diferença aí, mas 1,7 milhão de mortos e desaparecidos em combate. Desaparecido em combate na Ucrânia significa que você foi morto. Então tire suas próprias conclusões sobre o que temos. É um massacre sem precedentes desde a Segunda Guerra Mundial na Europa. E os russos causaram isso, e continuarão causando pelo tempo que for necessário. E nem Trump, nem seus conselheiros, que bem, não são muito profissionais. Novamente, como já foi dito, tudo precisa ser projetado para o público americano, para manter a massa pacificada e tudo mais. Eles não entendem essa guerra. Não há um único general americano que tenha compreendido o que está acontecendo. E o que posso dizer? Muitas vezes você tem o quê? 1,7, aí soma aqui mais ou menos 1,7 vezes 2, mais ou menos 3,4 milhões de feridos, PTSD na Ucrânia. Então quando você olha para isso, sim, a Ucrânia acabou.
So it's when you look attentively, yeah, Ukraine is over. It's just the matter of how it is all about. Well, É só uma questão de como tudo se resume bem à segurança russa. Sempre foi assim. E Lavrov constantemente e Putin têm que reiterar o tempo todo. Se vocês não tivessem feito isso, tudo teria ficado bem. Mas eles não entendem isso. Então, se eles não entendem, a aniquilação da Ucrânia, que é o melhor proxy que a OTAN já teve e nunca mais terá. Na verdade, a Ucrânia era melhor do que todos os exércitos europeus juntos, e provavelmente tão boa quanto o exército dos Estados Unidos pode ser. Então eles nunca mais terão algo assim. E agora, vendo que o melhor FDP, filho da puta, está basicamente sendo esmagado. E claro, eles estão sofrendo. Claro, eles estão com medo. Claro, eles estão em pânico. E isso não acontece só na Europa. Nos Estados Unidos, você mesmo pode ver como a situação não está boa para os Estados Unidos. Andrei, foi de certa forma surpreendente ver. Eu fiquei surpreso ao ver o presidente da Finlândia fazendo parte desse grupo de líderes europeus. E onde está a Polônia? Onde está o presidente polonês, na sua opinião? Os poloneses não são estúpidos. Vou colocar dessa forma. Diferente, por exemplo, dos finlandeses e dos outros europeus. Os poloneses têm sua própria história. E, aliás, o que é realmente engraçado nisso tudo é que, apesar da sua russofobia fanática e do ódio à Rússia, os poloneses, diferente do resto da Europa, são participantes legítimos da vitória sobre o nazismo. A Armia Ludova, quero dizer, as forças polonesas, na verdade, muita gente não sabe que havia 300 mil soldados poloneses participaram da operação para tomar Berlim. Então, os poloneses têm meio que essa característica. Eles sabem que podem dizer o que quiserem. Eles têm imbecis como Sikorsky e sua esposa, que é uma neocon fanática, Applebaum, e eles são estúpidos. Mas outros entendem que, sabe, se as coisas começarem a desmoronar, Varsóvia será a primeira a ser atingida em cheio. Estou falando literalmente, geopoliticamente, politicamente e, claro, fisicamente, a capital da Polônia. Então, de repente, eles dizem, não, não, não. Agora os russos só estão torcendo para que os poloneses assumam o oeste da Ucrânia, partes do oeste da Ucrânia. Mas a Polônia, de repente, parece estar meio relutante em assumir isso sozinha. Então, sim, eles são mais espertos, como já afirmei. Eles conseguem falar besteira tão bem quanto qualquer um, mas têm seu próprio jeito de pensar. Muitos poloneses, na verdade, consideram os russos meio que, se não irmãos, ainda assim, sim, são parentes pobres, sabe? Mas são eslavos, coisas desse tipo. Então não é simples lá. E sim, como eles já declararam, sim, Nawrocki declarou há alguns dias, e seu representante, o secretário de imprensa, afirmou que não queremos enviar ninguém. Não haverá poloneses lá. Muitos poloneses lutaram por 3 anos em operações militares especiais, tanto como voluntários quanto como soldados e oficiais poloneses abertamente. Muitos deles foram mortos. Eles são principalmente conhecidos por cometer atrocidades contra civis. É nisso que são bons. Mas, em termos de poder militar real, a Polônia, ao contrário, por exemplo, da Bundeswehr, realmente tem um exército. Tem cerca de 4 divisões prontas para combate, acredito, ou 3, mas pelo menos bem mais do que o Reino Unido, França e a Bundeswehr juntos. Então eles sabem como isso vai acabar. Vai acabar muito mal. E quero dizer muito, muito mal. E é por isso que eles estão dizendo, não, não, não. Vocês que resolvam isso aí. E é isso. Na sua opinião, como eles se sentem em relação à parte ocidental da Ucrânia? Eles pensam sobre Lviv e aquelas regiões? Sim, sim, sim. A Polônia deveria tomar Lviv. Absolutamente. Por favor, peguem Volhynia. E os russos ficam na torcida. De novo, por favor, façam isso. Então deixem que eles lidem com isso. A Polônia tem seu próprio ministro do interior, polícia, serviços de inteligência, que aproveitem. Eu não sei se... Andrei, a situação de segurança quando se trata da parte ocidental da Ucrânia,
Eu acho que, afinal, é uma das questões mais importantes na mente dos russos, europeus e dos Estados Unidos. Todo mundo está pensando sobre o que vai acontecer com a parte ocidental da Ucrânia e como a Rússia vê a parte ocidental da Ucrânia. Quais são as principais preocupações dos russos em relação à parte ocidental da Ucrânia neste estágio do conflito? Não há preocupações. Acredito que foi o Sr. Medvedev quem disse: o problema é de vocês. Então, lidem com isso. É isso. Os russos não precisam dessas pessoas. Simples assim. Que eles aproveitem o terrorismo e o crime organizado que já estão acontecendo lá. Sabe? Já estão acontecendo lá, inclusive na Polônia. Então é problema deles. Certo. Além disso, não há dúvida de que a Volínia foi historicamente território polonês. Há, obviamente, um enclave muito significativo de húngaros, por exemplo, nas montanhas dos Cárpatos ali. E, claro, Bucovina, que é bem historicamente uma parte romena, sabe? Há muitos romenos lá. Então que aproveitem. Mas sabemos que a Rússia não quer que a parte ocidental da Ucrânia seja militarizada e que armas sejam enviadas para lá e tudo isso. Na sua opinião, como isso pode ser alcançado? Isso é muito difícil de dizer. Quero dizer, é realmente muito difícil de dizer. Não se esqueça, todo um aparato de diplomatas, agentes de inteligência e militares está trabalhando nessas questões para alcançá-las de alguma forma. Então é muito difícil dizer, não cabe a mim julgar como tudo isso acontece ou acontecerá. Só podemos especular sobre esse assunto. Mas acredito que os russos têm advogados competentes, advogados internacionais e diplomatas que sabem como conseguir isso. E, novamente, tudo o que está acontecendo se baseia no ambiente de combate deles, na situação na linha de frente e em como tudo está se desenvolvendo. O pânico no Ocidente. Não apenas pânico, mas, por exemplo, o Trump, de repente, mudando suas tarifas de 50 dias. Então, 10 dias depois, vamos nos encontrar no Alasca. São movimentos obviamente bruscos, reações impulsivas, para dizer o mínimo. Tudo é definido pela situação na linha de frente, ponto final. Sempre foi, é e sempre será assim. E eles apenas reagem às suas realidades militares. E como já afirmei, essa foi a melhor chance do Ocidente no século XXI de fazer algo em relação à Rússia. Eles fracassaram miseravelmente, foram derrotados. E depois disso, considerando o crescente abismo tecnológico, e ele está aumentando, não diminuindo, entre a Rússia e o Ocidente, e especialmente olhando para a desindustrialização da Europa, acho que é basicamente isso. Parece que, considerando a reunião, na minha opinião, Donald Trump está de certa forma obcecado em simplificar tudo. Ele quer acabar com o conflito o mais rápido possível, mas não sabe como fazer isso. Ele não sabe. Mesmo com a reunião, pode-se dizer que foi positiva, a mídia russa diz que foi positiva, o governo Trump foi positivo, mas Donald Trump não se preparou antes de ir para a reunião. Ele aprendeu coisas com Vladimir Putin. Eu suponho que ele mencionou tudo o que Donald Trump foi capaz de captar e entender. Mas no final das contas, você não percebe isso. Porque quando vê o cara falando sobre colocar tropas europeias em solo, parece que ele não aprendeu nada durante a reunião. Ele não possui nenhuma qualidade de estadista, ponto final. Se você ler qualquer estrategista sério, e vou te indicar um tratado de 100 anos atrás, que é uma das maiores obras sobre estratégia, escrito por ninguém menos que Alexander Andreevich Sveshin, chamado, obviamente, Estratégia. Bem original, não é? Ele escreve sobre os requisitos para estadistas, para verdadeiros estadistas, o que eles precisam ter. Eles precisam saber. E esses são requisitos que ele lista, e isso foi em 1925, há 100 anos. Ele fala sobre estadistas que precisam conhecer e entender estratégia militar, entender estatística, entender as artes operacionais e estratégicas do exército, história militar e coisas desse tipo. Trump não sabe nada disso.
Trump knows none of it. He is New York real estate. Ele é um vigarista do mercado imobiliário de Nova York. É isso que ele é. E um showman, obviamente. Ele sabe como construir cassinos, certo? Então tudo bem. Ele sabe como declarar falência. Ele sabe como evitar impostos. E basicamente é só isso. E quando você fala que ele precisa se preparar, ele não tem capacidade mental para se preparar e entender a complexidade do mundo lá fora. O fato é, estou me arriscando aqui, nenhuma administração dos Estados Unidos desde Clinton teve a capacidade de compreender isso. Eles não faziam ideia. Pegue qualquer um do NSC, da CIA, de onde for, do Pentágono nos últimos 30 anos. Quero dizer, depois que a última geração de líderes militares americanos, que pelo menos tinham pensamento crítico, se foi, você olha para esses caras, meu Deus, eles são amadores. You look at these guys, good lord, they are amateurs. And that's the whole point. You cannot be. E esse é exatamente o ponto. Você não pode ser profissional, especialmente em um país como os Estados Unidos, quando não possui aquelas qualidades que permitem entender o quão complexo é o mundo lá fora e o quão complexo é o mundo dentro dos próprios Estados Unidos. E especialmente quando você olha para o Trump, ele está no bolso de Israel. Ele é controlado por Netanyahu e pelo seu grupo. Então sim, você está absolutamente correto. Ele se senta com Vladimir Putin e aprende coisas que nunca tinha ouvido falar. Porque, primeiro, algumas pessoas em sua administração o manipulam ao reter informações. Depois, há outra facção que tenta informá-lo. Então, eles tentam passar esses números para ele, mas ele não entende. Então, quando você olha para isso, quero dizer, o cara, me desculpe, ele simplesmente não está à altura do cargo. Nenhum dos presidentes dos Estados Unidos, desde Bush Sr., esteve à altura de comandar o país. Como resultado, eles bagunçaram tudo de forma enorme. E, novamente, se você olhar para a Europa, eles estão ainda vários níveis abaixo. São chihuahuas. São localidades. Exceto por esse país patético chamado França, eles têm um pouco de dissuasão nuclear. Mas é só isso. Então, o que posso dizer? Essa é a realidade. E eles, de repente, começam a reconhecer o quão insignificantes todos eles são. E especialmente quando você coloca o Trump ao lado do Putin, sim, o cara é um showman. Ele não é um político sério. The guy is showman, he is not serious politician. O presidente da Finlândia estava falando sobre como eles conhecem os russos, que eles têm uma história. Naquela época, eles estavam lutando contra a União Soviética. They don't. United States does Eles não vão. Os Estados Unidos não têm especialistas em Rússia em nenhum lugar próximo de seus serviços de inteligência, militares ou políticos. Ponto final. O que eles têm, que passa por especialistas em Rússia, é principalmente, embora não exclusivamente, imigrantes judeus, muitos dos quais têm inclinações neoconservadoras e estão lá para acertar contas com os russos, seja lá quais contas quiserem acertar. A maioria deles é movida pelo ódio, então, como resultado, não fazem ideia do que estão falando. Ok, é o que é. Pelo menos esse cara, o Trump, não quer começar a Terceira Guerra Mundial. Isso já é um grande ponto positivo. Aqueles críticos do governo Biden, todos esses Blinkens e Sullivans, são idiotas. Eles poderiam ter levado o mundo à Terceira Guerra Mundial e então teriam morrido com tudo. Eles nem têm o aparato para processar isso, porque são tão primitivos. Eles são primitivos. They are primitive. Podemos dizer que o resultado dessas reuniões é a continuidade do conflito. Yeah. It will continue. Sim, sim. Isso vai continuar enquanto... Você sabe, o único ponto positivo é que os russos estão conversando, obviamente, no mais alto nível político, o que é bom. Russos e americanos. Conversar é sempre melhor do que travar uma guerra. It's always better than fighting the war. Exatamente. But I mean, either Trump really goes. Mas quero dizer, ou Trump realmente vai com tudo, ele recebeu a última chance de saída. Então, provavelmente, se ele voar para Moscou, isso pode ser, sabe, o tiro final, por assim dizer, dessa chance de saída que foi dada a ele pelo Putin. Obviamente, a mídia dos Estados Unidos quer evitar esse assunto, mas todo mundo sabe que ele estava implorando por uma reunião com Putin há meio ano. Ele estava literalmente implorando. Ele dizia,
precisamos nos encontrar. Ele ligava, fazia o que podia. Então o Putin disse, ok, vamos lá, vamos nos encontrar. Então nesse caso, vamos ver. Let's meet. So in this case, we'll see. Whatever was discussed behind the Seja lá o que foi discutido nos bastidores, por assim dizer, atrás do palco, temos que esperar para ver. Não se esqueça, isso aconteceu durante um período em que o Congresso, que é completamente e totalmente comprado pelo lobby israelense e pelo complexo industrial militar, não está em sessão. Então havia algumas janelas de oportunidade e alguém que tem cérebro, ainda existem pessoas que têm cérebro, sabe, consegue processar a dimensão das coisas que acontecem na Casa Branca. Embora tenho quase certeza de que eles não estão no topo do poder político lá, mas entenderam que era melhor fazer agora, ou você sabe, não seria feito. Mas a operação militar especial vai continuar, e agora sabemos os números mais recentes, e entendemos o que está acontecendo. Os russos vão continuar, e eu sei que sou horrível, mas eles vão continuar matando quantos forem necessários. but they will continue to kill as many as necessary. O problema, Andrei, a tragédia da atitude do Trump, é que de alguma forma ele sente que se alguém pagar mais para ele, ele vai apoiar essa pessoa. E vamos começar pelos russos. Eles têm um tipo de acordo bom, vamos falar sobre isso. Europeus, isso é demais. Isso não é liderança. Isso não é liderar um país, um grande país. Você precisa ser mais robusto, mais sólido, mais estratégico na forma como se comporta. Estratégia não é a ciência deles, como se sabe em Washington. Eles não fazem estratégia. Eles nem sabem o que. In Washington, they don't do strategy. They don't even know what it is. For Trump, yeah, I mean, it's not leadership, of course. Por Trump, sim, quero dizer, isso não é liderança, claro. De novo, ele não possui as verdadeiras qualidades de um estadista. Alguns dos seus melhores desejos, ou seja lá o que for, quem se importa com o que ele quer, sabe? É tudo encenação. E novamente, veja, esse termo acordo já foi desacreditado, ok? Os acordos não são feitos do jeito que o Trump quer fazer, sabe? Então, de novo, quando você chega ao nível em que ele está, percebe de repente que não tem as habilidades para lidar com isso. Então, o que você tem? Você tem um livro. Ele escreveu A Arte da Negociação. Na verdade, ele nem escreveu, alguém escreveu para ele. Ele nem tem o vocabulário para descrever as coisas direito ali. É um final bonito, maravilhoso. It's a beautiful, wonderful, and so it's the deals are not done like this. But yeah, this term. Acordos não são feitos assim. Mas sim, esse termo acordo e um monte de cretinos da grande mídia que usam esse termo o tempo todo, não existem acordos. Sempre há concessões. Mas neste caso específico, não pode haver concessão por causa das condições impostas pela Rússia. E o motivo pelo qual isso matou 1,7 milhão de ucranianos e seus apoiadores e feriu 3,4 milhões deles é por causa da segurança da Rússia. E como Lavrov afirmou ontem, ainda não ouvimos nada sobre a segurança da Rússia quando esses líderes falam. Bem, se você não fala sobre a segurança da Rússia, tchau. Simples assim. Aqui está o que Macron disse após a reunião, Andrei. Para garantir que esse acordo não seja prejudicial para a Ucrânia e para a Europa. Todos nós queremos um acordo de paz, mas queremos ter certeza de que essa paz, e portanto esse acordo, será algo que permita aos ucranianos recuperar seu país e viver em paz. Garantir que no dia seguinte a esse acordo de paz, eles tenham poder de dissuasão suficiente para não serem atacados novamente. E garantir para os europeus que viverão em paz e segurança. Essa é a natureza da paz. Dissuasão. Quando ele fala sobre dissuasão, todo mundo põe meu braço sobre isso. Sim, são platitudes que basicamente encobrem as besteiras. E de novo, ouvindo Macron, Macron não é ninguém. Ele é um garoto sendo abusado pelo marido ou esposa, ou seja lá o que for aquilo, sabe? Temos que perguntar para Candace Owens. Ela sabe mais sobre isso do que qualquer outra pessoa. E então,
Quando você olha para isso, ele é um garoto de recados dos Rothschilds, certo? Ele é totalmente controlado. Controlado 100% por essas famílias bancárias. E então, qualquer um que ache que os franceses são pessoas sérias, não são. Eles elegeram esse cara 2 vezes, certo? Da última vez, com uma vitória esmagadora. Então, e o cara é pura besteira. Acho que a maioria deles também é. Aqui está, Andrei. Quero fazer uma pergunta sobre Donald Trump e sua postura. Eu presumiria que Donald Trump, só de ter 2 pessoas em sua administração, Scott Bessent e Pete Hegseth, poderia convencer os europeus. Bem, fato simples. Ao falar sobre a saída, eles podem dizer aos europeus que não podemos fazer nada militarmente na Ucrânia para mudar o jogo. E Scott Bessent diz a realidade do que está acontecendo em termos da relação entre Rússia, Índia, China e a pressão que eles estão tentando exercer, até mesmo, eu diria, o Brasil. Sabe, o Brasil não está mais apenas obedecendo ao que os Estados Unidos dizem, porque sabem que estão vindo atrás do Brasil. Eles estão indo atrás da Índia. E aqui está o que Scott Bessent disse, só para entender a realidade do que está acontecendo com a Índia e a China. A história, porém, Becky, e o fato de a China importar isso é subótimo. Mas se você voltar e olhar antes de 2022, antes da invasão, 13% do petróleo da China já vinha da Rússia. Agora são 16%. Então a China tem uma fonte diversificada para o seu petróleo. Se você olhar agora, acredito que a Índia tinha menos de 1% do seu petróleo. 1%. E agora acredito que está em 42%. Então a Índia está apenas lucrando, ou eles estão apenas lucrando, eles estão revendendo. Eles já fizeram 16 bilhões em lucros excedentes, algumas famílias mais ricas. Sim, quem está comprando o petróleo que vai para a Índia? Who's buying the oil going to India? Sim, quero dizer, ouça, vamos ao Michael Hudson, com quem concordo plenamente. Eu não sou economista, embora às vezes precise entender. O que está sendo ensinado como economia nas universidades da Ivy League é lixo. É uma porcaria. Não tem nada a ver com a economia real. Eles não entendem a economia real. A única coisa que eles sabem é como manter esse esquema de pirâmide em Wall Street. Isso significa ganhar dinheiro e apertar o povo lá embaixo, aqueles 99%, e fingir que sabem como administrar a economia. Eles não sabem. Bessent não faz ideia. E ele não entende, de novo, como já disse, não há um único diplomata americano que entenda o que está acontecendo lá fora. Bem, o fato é que a diplomacia como arte de governar está morta nos Estados Unidos, assim como está, na verdade, na Europa. Então eles não produzem pessoas mais competentes. Estamos vendo a civilização ocidental na fase de seu colapso. É sexualmente desviante, pedofílica, está intelectualmente morta. Quero dizer, os chamados intelectuais ocidentais não têm moral, basicamente a maioria deles. Eles não sabem nada sobre o mundo lá fora. Eles são bons, provavelmente, em administrar alguns esquemas de pirâmide e coisas desse tipo, mas é só isso. E quando Bessent fala sobre, sim, a Índia, bem, a Índia tem, sabe, algo chamado nacionalismo indiano. E eles têm orgulho nacional, ou vamos chamar de Bessent. E ao contrário de Washington, D.C., que basicamente se vendeu para a esquerda e para a direita e é comandada de Tel Aviv, eles têm honra. Quantos congressistas ou quantos senadores têm honra nos Estados Unidos? Eles deveriam sair como pilotos de Fórmula 1, sabe, com todos aqueles adesivos mostrando quem é o dono de quem, AIPAC, Raytheon, seja lá o que for. Todos eles são comprados. E por isso não entendem que existem coisas chamadas orgulho nacional. E os indianos certamente têm isso. Eles têm enormes problemas. Não se engane, a Índia tem todo tipo de questão. E há coisas ruins que podem ser ditas sobre a Índia, e seriam justificadas. Mas os indianos têm orgulho. Eles têm uma cultura de muitos milênios para se apoiar. O mesmo vale para os chineses. O mesmo vale para os russos. Em que um congressista americano médio pode se apoiar?
Alguns contos de fadas, a história do próprio país dele ou dela. Ele ou ela nem sabe. Então é isso aí. Essas pessoas não têm raízes. As únicas raízes delas estão em como ganhar dinheiro. Ponto final. É só isso. E é por isso que elas precisam ficar constantemente se elogiando e elogiando os Estados Unidos. Apesar do fato de que os Estados Unidos são uma grande nação, não se engane, é uma superpotência, a questão é que eles nem entendem o que está acontecendo. E, como resultado, você tem esse porta-voz que parece um autômato, como se alguém tivesse enfiado uma vara nele. Ele está ali sentado como Steve, repetindo essas besteiras, sem entender que não se trata apenas de lucros. E, de novo, você não consegue explicar para algum idiota com doutorado em economia da Ivy League como o mundo lá fora funciona. Eles não vão entender. Eles não entendem o que é energia. Não entendem. Eles conhecem números, quem vende o quê, aquelas coisas idiotas como investimento, ou retorno sobre investimento, ou algo assim. Eles não entendem como o mundo real funciona, ponto final, porque é complexo demais. Agora é tudo muito tecnológico. A única coisa que eles conhecem, eles seguram nas mãos esse iPhone e acham que isso é o auge da civilização. Eles não entendem que você pode tirar esse iPhone, jogá-lo fora, e a civilização vai continuar muito bem. Outros virão e vão oferecer esses serviços. Remova os campos de extração e processamento. Remova as indústrias aeroespaciais. Sabe o que acontece? A civilização começará a implodir. Você não consegue explicar isso para esse idiota. E especialmente quando eles não entendem qual é, na verdade, o passatempo favorito da humanidade, que é, com o perdão da palavra, a guerra. Nós sempre guerreamos. Somos uma espécie guerreira, certo? Por algum motivo, adoramos nos matar uns aos outros, certo? Esse é um outro conjunto de questões que precisamos discutir. E então você tem essas pessoas que não fazem ideia de nada. Cresceram, sabe, com colher de prata em algum bairro de Nova York ou algo assim, e acham que conhecem o mundo. Nenhum deles conhece. Nenhum. Zero. O que você espera deles? Andrei, o que está acontecendo entre a Rússia e o Azerbaijão? Nada. Quero dizer, o clã de Aliyev tem duas fontes de renda. Obviamente, clã, porque eles comandam o Azerbaijão. Não se engane. E não estou dizendo que Ilham Aliyev é um homem estúpido, de forma alguma. Quero dizer, ele é bem educado. E obviamente seu pai tinha ótimas relações com Vladimir Putin. Mas o clã de Ilham Aliyev, obviamente, são os principais beneficiários do comércio de petróleo e gás do Azerbaijão. Então a maior parte do dinheiro deles, porque, e aqui entra essa questão, eles são estúpidos? Bem, provavelmente não tão espertos assim. Eles mantêm o dinheiro em Londres. E quando você mantém seu dinheiro em Londres, isso significa que você não é dono desse dinheiro. O dinheiro é de Londres. Então esse Chihuahua, esse país insignificante, de repente decidiu que, vamos enfrentar os russos. Então eles dizem para o Aliyev fazer coisas estúpidas. E ele começa, você sabe, e eles já estavam fazendo isso há um tempo. Eles estavam fornecendo algumas armas para a Ucrânia desde o início da operação militar especial. E claro, era um dos principais fornecedores para as refinarias de petróleo ucranianas e forneciam petróleo para a Ucrânia. Aliás, ontem, Kremenchuk, uma das refinarias em Kremenchuk, foi bombardeada até ser destruída, que por sinal processa o petróleo da família Aliyev. Então os russos foram pacientes. Putin foi paciente. Evidentemente, o governo oficial de Baku nunca entendeu o recado. Então, os russos começaram com um pouco de bombardeio, atingindo aquelas instalações com petróleo do Azerbaijão. O que, é claro, significa o quê? Uma redução nos lucros. E uma redução significativa, considerando que o Azerbaijão enfrenta problemas econômicos. E então, é claro, eles começaram a lidar com a diáspora azeri na Rússia, grande parte da qual, obviamente, está envolvida com grupos criminosos organizados. Mas adivinhe, a segunda fonte de fluxo de caixa era a diáspora, que possui e controla muitos dos mercados atacadistas de vegetais e produtos agrícolas na Rússia. Isso é um dinheiro gigantesco, acredite em mim. E esse dinheiro estava indo para o Azerbaijão. Não mais.
flowing into Azerbaijan. Not anymore. And so suddenly Aliyev and his clan. De repente, Aliyev e seu clã se veem um pouco, bem, como posso dizer, pressionados. Vamos colocar de forma suave. Então a Rússia vai continuar, basicamente, a desmontar quaisquer grupos de crime organizado que existam por lá. Isso não significa que serão apenas grupos azeris, mas neste caso específico, os azeris estão sendo muito atingidos. Isso não tem nada a ver com cidadãos russos de ascendência azeri que vivem na Rússia, trabalham, pagam impostos e tudo mais. Ninguém está falando deles. Não, estamos falando de pessoas com uma longa ficha criminal, e o FSB e o Comitê de Investigação conhecem todos eles. E é isso que a Rússia começou a fazer. E então, de repente, o governo oficial de Baku surtou. Embora, é claro, o início de tudo tenha sido essa tragédia com o voo de Baku para Grozny, que foi desviado, isso já é outra história. O Azerbaijão se apressou em culpar os russos por tudo isso. Existem vários motivos para acreditar que a Rússia não teve nada a ver com os ataques em si, ou com o que quer que tenha danificado essa aeronave, que acabou fazendo um pouso forçado no Cazaquistão, de todos os lugares, depois de sobrevoar o Mar Cáspio, que tem várias centenas de quilômetros. Então, evidentemente, se foi atingido, foi atingido. Há muitas coisas que precisam ser discutidas ali, e eu não tenho acesso às últimas notícias sobre esse assunto. Andrei, tivemos o presidente do Irã indo à Armênia e eles estão falando sobre estabelecer um corredor que conecte o Irã ao Mar Negro. Acho que isso seria uma alternativa ao que eles estavam discutindo. O corredor norte-sul, passando pelo Azerbaijão, chegando ao Irã. Não sei se esse é o principal motivo para fazerem isso. Mas por outro lado, Andrei, vemos o Irã se aproximando da Bielorrússia. O presidente do Irã esteve hoje na Bielorrússia, falando sobre, de alguma forma, ampliar e melhorar o relacionamento entre os dois países em termos militares, de segurança, tudo isso. Parece que quando olhamos para a região, todos os países que atuam ali de alguma forma entendem o papel do Azerbaijão e a maneira como estão tentando manipular o Azerbaijão e a Armênia. Eles estão tentando fazer algo. O Irã nunca, eu acompanhava as notícias iranianas todos os dias, nunca vi tanta preocupação com o que está acontecendo naquela região. Agora, parece que tudo está mudando na cabeça dos iranianos, conversando com Belarus e conversando com a Armênia. Eu não sei. Como você vê o que está acontecendo lá e o quanto isso preocupa a região? Bem, quero dizer, o Irã sempre teve uma relação amistosa com a Armênia, para começar. E o Irã está observando para ver onde tudo isso vai dar. O motivo de eles estarem na Armênia é o fato de que, essencialmente, Pashinyan vendeu o país. A existência da Armênia como tal, especialmente considerando a situação econômica muito ruim lá, está sob ameaça. E nesse caso isso significa o quê? Turquia. E também é por isso que o Irã sempre foi contra o fechamento do corredor de Zangezur, que é basicamente o corredor entre o Irã e a Armênia. E ele separa a região de Nakhchivan do Azerbaijão propriamente dito. Então, obviamente, há um jogo turco ali, há um jogo de Londres ali, mas sabe, são preocupações regionais inevitáveis. O fato de terem ido para Belarus, Rússia e Belarus têm o Estado da União, mas Belarus por si só é absolutamente insignificante. Mas é um amortecedor adicional por ter a Rússia, por assim dizer. E lembre-se de que o corredor norte-sul, se você olhar para o estaleiro de Astrakhan, que agora está construindo navios porta-contêineres projetados especificamente para o Mar Cáspio, e há outros 24 que a Rússia encomendou em outros lugares para isso. Então, a principal tarefa ainda era, obviamente, mover mercadorias de Astrakhan e atravessar o Mar Cáspio até Enzeli, Porto Enzeli, anteriormente Pahlavi. Vamos ver. Quero dizer, é apenas uma atividade diplomática regular do país em questão. Mas sim, a preocupação com a Armênia é muito válida. E bem, os armênios votaram nisso, então o que posso dizer? Eu sempre digo que as pessoas merecem o governo que escolheram.
Então, e o Pashinyan está entregando a Armênia? Sim, absolutamente. E quando a Turquia intervier, sabe, não vai acabar bem para a Armênia de um jeito ou de outro. It's not going to end up well for Armenia one way or another. And E o Eritã, esse enviou mensagens fortes tus. Armenia, they're saying. Yeah, I mean, they're not Pashinyan joking. sold the country and hey, Eles estão dizendo, quero dizer, ele vendeu o país. E olha, ele tem muito apoio. Então é o que posso dizer. A Armênia é basicamente um país hostil à Rússia. Os russos não se importam mais com os armênios. Se eles forem mortos, então serão mortos. Quero dizer, ninguém se importa mais com ninguém. A Rússia está parando de salvar todo mundo, ok? Finalmente existe apenas a Rússia, o povo russo de diferentes nacionalidades. É o país deles. Eles querem viver lá. Os russos nunca viveram tão bem quanto vivem hoje. Eles vão viver ainda melhor. E o resto, Europa, Armênia, Transcaucásia, Azerbaijão, eles podem ir e se matar, fazer o que quiserem, sabe? Então que façam. A Rússia não vai salvar mais ninguém, ponto final. Exceto, é claro, por sua luta política e econômica. Claro, o BRICS, que todo mundo sabe que é o BRICS. Yeah, exactly. Sim, exatamente. Muito obrigado, Andrei, por estar conosco hoje. Um grande prazer, como sempre. Ok. Tchau, Nima. Tchau, Andrei. Tchau. Bye, Andrei. Bye.